2014, 2015, em média, 30% o poder municipal tem colocado. De 7 para 30. Porém, o governo federal hoje está colocando 45%. Ele reduziu esta situação. O governo estadual cresceu um pouco, foi para 25%, mas nós vemos uma distorção. E isso já era visualizado no passado, que com a municipalização da saúde, e todos nós conhecemos o endereço do prefeito, do secretário de saúde, e a gente não vai se esconder um do outro, né? Então nós nos encontramos e a conta a ser paga ficou para os municípios. Haja vista a grande dificuldade que os municípios têm enfrentado e as instituições filantrópicas também, que não são remuneradas adequadamente há muito tempo. O nosso governo ele investe cerca de 4% do PIB. Quando fala governo, entenda-se, ao longo dos últimos 20 e tantos anos, isso vem sendo uma constância dentro do governo federal. Então nós temos problema sério estrutural do financiamento da saúde no país, motivo que as Santas Casas passam essa situação de penúria e contribuem no país com mais de 50% da assistência. Em outras regiões, sendo 100% o único acesso à saúde que se tem. Nós ficamos, assim, alegres, contentes com todo o trabalho que foi feito, ao mesmo tempo extremamente frustrados, porque esperávamos uma situação diferente, muito diferente, mas é todo o esforço daquilo que se conseguiu no momento. Nós entendemos o momento por que se passa, fizemos uma reflexão, uma reunião interna dentro da instituição para também ter este entendimento da outra parte. Mas o objetivo primário de tudo que nós fazemos está voltado à população, às pessoas, né? Motivo da origem da Santa Casa e de todo o trabalho que ali nós realizamos. A gente espera e sabe que vamos ter um ano difícil. 2015 foi um ano está sendo um ano extremamente difícil. 2016, esperamos que possa ter alguma modificação nesse cenário. Conforme o João, provedor, aqui comentou, o governo do estado tem nos falado a mesma coisa, a necessidade da participação daqueles que usam esses serviços ou dos munícipes da cidade em poder ter contribuições com essas condições de assistência. Se nós ficamos aguardando somente pelos poderes constituídos que essa situação se resolva, corremos o risco, como aconteceu recentemente, cidade de Serquilho, a Santa Casa fechou. Era a única instituição de saúde naquela cidade, fechou. Santa Casa de Cruzeiro está fechada por falta de condições, uma cidade que tem uma condição parecida com a nossa, pelo que eu imagino. E outras tantas com dificuldades. Conversei com um médico essa semana, que mora na cidade de Caraguá, ele precisou de uma assistência da saúde, ele não conseguiu fazer um eletrocardiograma com uma arritmia cardíaca que ele estava tendo. Ele falou, eu sou médico, não conseguiu fazer. Então, quando nós observamos estas situações todas acontecendo, não é a nossa realidade. Então, acho que, apesar das dificuldades, de melhorias que o sistema precisa passar, e constantemente a gente investe nessa melhoria, na qualidade, ainda assim, nós temos muito a comemorar dentro da nossa cidade, dentro da nossa região. Mas, trazendo esta atenção, uma das formas que nós temos em relação com a comunidade, com os usuários, os munícipes da cidade, e região, é a contribuição que nós temos através das contas de luz, de energia, onde pode ser feito contribuições, e esse dinheiro nós temos prestado contas e ao longo do tempo melhorando as condições da assistência, as acomodações do hospital, os equipamentos que são disponibilizados. Nós temos trabalhado muito nesse sentido de prestar uma saúde de qualidade. Ela custa, ela tem, mas a vida realmente ela entra em primeiro lugar naquilo que nós pensamos. Nós agradecemos, já manifestei isso algumas vezes ao senhor prefeito, à equipe, todo o esforço que eles fizeram. A gente sabe que esse esforço não foi fácil, existe toda a preocupação por parte da gestão municipal de como poder, da onde buscar esse dinheiro, do que tanto envolve, dos desgastes que isso certamente envolverão para eles, mas uma prioridade de algo que, numa escala de valores, vem em primeiro lugar para o ser humano, que é ter a sua saúde. Então, nós agradecemos essa priorização,
reconhecemos que está muito aquém do que nós precisamos, mas sabemos do esforço que foi feito em nome dos funcionários, eu sou funcionário da instituição, agradecer. E como Bragantino também, porque continuaremos ter um hospital nas atividades que nós aqui temos realizado. Muito obrigado. Muito obrigado. Presidente, lá, o provedor já falou. Miguel Decano, da mesa administrativa. Miguel Decano, essa é a função dele? A função dele É o senhor Decano. Bom dia. Decano. Decano. Bom dia a todos e a todas. Já foi falado quase tudo aqui, né, senhor prefeito? Mas eu estou há 23 anos como diretor da Santa Casa, acho que eles brincam comigo, né? Sou decano da Santa Casa, e a experiência que temos nos dado. Já passamos por muitas crises, mas eu acho que hoje a nossa Santa Casa, e é com orgulho que a gente fala isso, que nós vamos em reuniões na federação, onde a gente vai, né, conversa com outros administradores hospitalares, enfim, a nossa Santa Casa é um modelo hoje. A gente tem orgulho de falar isso para a nossa secretária aqui e o pessoal da Secretaria de Saúde que nos visita constantemente e sabem do trabalho que lá é efetuado, né? Então, nós nos sentimos orgulhosos, ao mesmo tempo, de poder contar com uma equipe eficiente que o senhor tem na Secretaria de Saúde, pode ter certeza disso, né? Na Secretaria de Finanças também, tenho certeza que fizeram o máximo que puderam para nós chegarmos a este acordo, mas é um acordo que satisfaz, tenho certeza disso, a população de Bragança. Que eu não imagino, né, Bragança, a população, não ter a assistência do nosso pronto-socorro, por exemplo, hoje, né? Então seria um desastre total para a cidade. Então eu quero agradecer a todos que ficaram envolvidos nessas negociações aqui e chegarmos a um bom termo, vamos assim dizer, para ambos os lados. Senhor, parabéns por toda a sua equipe aí e, mais uma vez, a população de Bragança que vai ser homenageada ou terá esse atendimento tão indispensável que é a saúde pública. Muito obrigado. Quer fazer outra palavra? Quer. Fica. Oi, vai dar uma só. Prefeito, eu acho bom dia a todos e a todas. Eu acho, como todos nós sabemos, o senhor é um prefeito de um coração enorme e neste momento, com certeza, não deixaria de tomar essa decisão necessária para Bragança, para os munícipes, que é sobre a saúde, né? Essa administração pode ouvir muitas críticas, né? Mas às vezes, como disse o Francisco, muitas pessoas não vão entender essa atitude do prefeito no momento necessário para a saúde de Bragança Paulista e para todos os nossos munícipes. Eu acho que o senhor fez a medida correta, o senhor é um prefeito muito correto em todas as suas atitudes, estou ao seu lado desde o início, e as medidas que o senhor tomou em toda essa crise, em toda essa situação que não só Bragança está passando, mas inclusive a Santa Casa da capital, na qual conheço alguns provedores que trabalhei muitos anos lá da minha vida, quando cheguei em São Paulo, também está passando por essas necessidades. Então, acho que essa atitude dessa administração, a atitude de vocês, com toda a Secretaria de Saúde, Finanças, enfim, toda a equipe do Executivo, é um momento necessário. Então, acho que o senhor está de parabéns pela sua atitude, por essa equipe, de realmente não vai suportar todas as necessidades, mas vai dar um fôlego para que o município de Bragança possa ter uma qualidade um pouco melhor de saúde, que é o necessário, o mínimo necessário de todas as cidades. A gente vê aí muitas cidades passando pelo sufoco, né, na saúde, na educação. E o principal, não vai desamparar a educação, como disse a nossa vice-prefeita. Está lá preparada também pela demanda que tem e atender também. Então, eu acho, prefeito, que é uma medida muito correta. Parabenizo o senhor e a sua equipe por essa atitude e dar esse fôlego aos nossos amigos aí que tanto se dedicam há anos pela saúde do nosso município, e nós não podemos ficar sem a Santa Casa jamais, Bragança Paulista. Então, muito obrigado aí, tá bom? Só aberto as perguntas. Perfeito. Só gostaria de informar que também chegou agora há pouco a 102 e a gente vai abrir as perguntas por ordem de chegada, tá? Na verdade, o canal direto é 102 e... Isso. Eu tenho a lista pegar, aqui. E pegar, viu, Felipe?
por quem já gravou o que nós já falamos, que nós não vamos repetir para você. Tá bom? Sim, nós temos a gravação, qualquer coisa nós disponibilizamos, Isso, não tem nenhum problema. tá certo. Tá certo? Primeiro é a Rádio AM, Ted Fagundes, é por ordem de chegada, gente. Eu ia perguntar até para o prefeito, né, para a sua secretaria, como é que foi, desde o começo do seu mandato, o acompanhamento, né, do processo, das situações de cada ano da Santa Casa, e qual que é a avaliação que você faz da situação, até mesmo, né, os provedores podem falar um pouco mais da situação, mas eu queria ver como é que foi, queria saber como é que foi esse acompanhamento, né, da prefeitura, e saber cada dificuldade que a Santa Casa vem se encontrando. A prefeitura tem esse contato até muito próximo com a Santa Casa desde o primeiro dia de governo. E as prefeituras vivem ano a ano. A gente, no jargão mesmo, dança conforme a música. Até o mês de maio desse ano, nós não tínhamos dívida na prefeitura. Abril era 0 com fornecedores. De lá para cá que a gente começou mesmo a ter uma ausência de repasses aí, e que não é falta de planejamento não, até nós somos bastante conservadores em relação ao orçamento. Isso aí, o país inteiro caiu nesses últimos 6 meses assustadoramente. As dificuldades da Santa Casa é de longo tempo, porque essas pessoas trabalham no limite com uma tabela SUS, micro tabela SUS, vamos chamar assim. Evidente que os atendimentos de SUS ultrapassam o valor que o governo paga, então sempre trabalha no prejuízo. E daqui a pouco está precisando buscar recurso aqui, lá, apertando a prefeitura, alguns prefeitos compreensíveis, outros não. Mas é isso, Ted, é uma batalha de dia a dia, e eu posso falar, viu, Enir, que nós somos irmanados mesmo, tá? Se for para o barco afundar, vai morrer todo mundo. E o comandante é o último que larga o barco, sou eu, tá bom? Então é isso. Acho que permite uma parte. Pois não. Acho que é importante dizer também que esse contrato, né, esse convênio, na verdade, é um convênio que foi celebrado em 2010, com vigência agora, final de 2015, e ele, ao decorrer desse ano, sobretudo nessa administração, a gente sempre trabalha com aditivos, né? Então, no momento que a gente acompanhava algumas situações e que, de fato, mês a mês a gente se reúne para discutir o plano operativo, né, para discutir as metas que nós propomos e discutir o balanço dos serviços, a gente acabava tomando pé da situação da Santa Casa. Além de que o contrato prevê os reajustes anuais que foram aplicados durante esse tempo, além do município, junto com a Santa Casa, correr atrás de auxiliá-los nas documentações para as adesões a todos os programas de verbas carimbadas via Estado ou via governo federal através de emenda ou qualquer outra coisa que forem necessárias durante esse período. Então, na verdade, o processo de discussão de renovação, ele se deu intensamente de final de agosto, né, setembro, que nós ficamos mais intenso, para cá, mas o encontro ele é diário nas ações de auditoria e, sobretudo, nas avaliações do plano operativo. Tá certo. Respondido? Pois não? Agora a Ana Amélia Fagner, Casa Cooperativa. Oi, Bom dia. Na verdade, é do pessoal da Santa Casa, a respeito dos bens que foram bloqueados, envolve todas as pessoas, toda a diretoria, como que aconteceu tudo isso? Olha, a situação do bloqueio dos bens, resumindo, é o seguinte. A Santa Casa tem um plano de saúde. Esse plano de saúde ele foi criado para subsidiar, em parte, o déficit do SUS. Muito bem. Nós temos apenas um CNPJ, que é o indicador de registro da entidade. Nele está a entidade filantrópica e mais o plano de saúde. O que acontece? A Agência Nacional de Saúde, ela avalia o plano de saúde por 4 indicadores. E a Santa Casa, em virtude do déficit que tem por causa do SUS, ela atende um indicador. Tendo em vista a apresentação dos relatórios à ANS, a diretoria colegiada da ANS chegou à seguinte conclusão: o plano de saúde da Santa Casa não atende todos os requisitos. Então, nós temos que saber o que está acontecendo lá. Nesse meio tempo, assessorado por nossos advogados, e no começo da minha gestão, eu digo à mesa administrativa
sugerimos a cisão do plano de saúde da entidade. Bom, tendo em vista esse requerimento, a ANS fez o seguinte: para aprovar a cisão, nós vamos enviar uma direção fiscal. E a direção fiscal, seja qual for o plano que peça, ela tem como medida preliminar bloquear os bens dos diretores. Muito bem. É uma situação que pode perdurar de 12 a 24 meses ou antes, desde que saia a cisão. Saindo a cisão, então, os bens são desbloqueados. É uma situação que nós, da mesa administrativa, sabíamos que teríamos que enfrentar. Não sabíamos que seria tão rápido como veio, mas, analisando o plano de saúde individualmente, é uma empresa rentável e viável. Isso ficará demonstrado nos relatórios que serão apresentados à ANS pela auditora que lá está. Então, é mais um sacrifício pessoal nosso, dos abnegados à diretoria da Santa Casa, que estamos enfrentando. E nós somos, ao todo, acho que nós somos 12 pessoas que estamos com os bens bloqueados. Simplesmente perguntar uma coisa, a gente falou de números até agora. O que a municipalidade pode ajudar mais é com R$100.000 por mês. Qual o déficit mensal da Santa Casa? Muito bem. O déficit mensal da Santa Casa, se eu analisar a conta SUS, vamos analisar o convênio SUS, é cerca de 650 mil. Então, o déficit mensal, entre o que custa e o que recebemos. Para ter uma ideia, a tabela SUS puramente, ela corresponde a 9% da receita bruta do hospital. Só a tabela SUS. De R$1.700.000 atualmente repassado entre todas as questões de produção, de incentivo, dos valores todos que nós temos, a tabela SUS repassada pelo governo federal representa desse 1.700.000, 600 mil. Esses 600 mil do total da nossa receita, ela é irrisória dentro desse valor que eu comentei. O que acaba acontecendo do total do déficit? Então, nós temos o plano de saúde, conforme o provedor comentou, ele foi elaborado há cerca de 20 anos atrás, com o objetivo de subsidiar a filantropia que nós fazemos, ou que gera o déficit. Esse déficit não é de agora, esse déficit, eu estou 40 anos na Santa Casa, ele gera déficit desde que eu entrei na Santa Casa até hoje. A prestação de serviço junto ao SUS, ou o que era antes INPS ou INAMPS, e já teve tantos nomes, né, ao longo do tempo, é deficitário. Nós temos o convênio próprio, nós temos mais 36 outros convênios que nós atendemos e temos o atendimento particular. Todo esse trabalho, ele consegue minimizar este déficit. Então, qual é o nosso trabalho? Atualmente, nós estamos com um déficit acumulado de em torno de R$300 mil nesse ano. Esse acumulado nesse ano. Isso. Por quê? Porque nós estamos trabalhando, o convênio, tudo isso ajuda a subsidiar. Já tivemos anos que o déficit acumulado, 2,5 milhões, 3 milhões, e as coisas vão ficando para a instituição. Haja vista que nós temos o quê? Recursos financeiros, bancários, de empréstimo, tudo que vai fazendo a gestão disso tudo. Então, nós conseguimos administrar toda essa história, esse déficit histórico que a gente tem, fazendo uma projeção de longo prazo com o sistema financeiro. Temos esse equilíbrio, estamos pagando, temos as certidões positivas do hospital. Hoje eu tenho 300 mil de déficit acumulado no total de toda a operação. Então, é algo que a gente tem trabalhado para poder minimizar. Qual o problema que a gente está vislumbrando com a cisão do plano, com a separação, isso deva acontecer, é o que nós antecipávamos, porque será outra empresa. Hoje é um único CNPJ. A partir do momento que for outra empresa jurídica, eu não posso entrar nessa empresa, pegar sobra de caixa ou a lucratividade dela e trazer aqui e pagar a conta desta outra empresa que é a Santa Casa. Então, nós temos a preocupação, porque o déficit de 600... Nem por doação, Francisco? Não.
Não. O déficit de 650 mil, ele vai afetar mais a instituição. Então, a gente vai, tanto que nós já estamos trabalhando com nossa equipe, técnicos de outras áreas todas, para tirar esse saldo da lucratividade do plano, entender o resultado técnico operacional e fazer o ajuste que nós vamos precisar. Eu preciso ajustar essa situação. Mas essa é a situação de momento. A saída deles vai piorar consideravelmente a conta da Santa Casa. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então são fornecedores médicos que não recebem, que fazem parte desse Na realidade, a Santa Casa não tem dívida com ninguém. Nossa dívida é uma dívida bancária e uma dívida de refis com a parte fiscal, que está em dia. Apesar desses déficits todos, nós conseguimos manter com a instituição em funcionamento. É administrável esse valor. É como na vida pessoal. Você tem um cheque especial, nós temos uma conta garantida, eu consigo trabalhar esse déficit acumulado no ano de 300 mil, não ele vai dar 30 mil reais em média por mês, um mês mais, outro menos, você consegue trabalhar esta situação com esse recurso bancário e correr atrás. Mas é uma situação realmente complicada, mas a gente consegue. Nós estamos em dia com os nossos pagamentos, não temos dívida nenhuma, felizmente. Só gostaria de acrescentar o seguinte: quando você fala em déficit de 650 mil, esse número aí assusta. Muito bem. O que tem que ficar bem claro à população é o seguinte, só vou dar um exemplo, que você vai me ajudar no cálculo. Um parto. Quando vai se realizar um parto, você precisa do obstetra, do auxiliar, do pediatra, do anestesista e da equipe de enfermagem. Então você envolve aproximadamente umas 8 pessoas. Se você fosse fazer esse parto por um plano de saúde, seria remunerada a entidade por quanto? R$ 4.500. R$ 4.500. O particular pagaria 6 a 7 mil reais. Muito bem. Quanto que o SUS paga? O repasse da tabela SUS, R$ 526 em média, a tabela SUS. Outra coisa, um atendimento de consulta no pronto-socorro. Tabela é essa. R$ 11 reais se paga. O nosso custo é R$ 65 reais. Então, o que tem que ficar bem claro a população entender é que, para você manter um serviço de qualidade com os profissionais que nós temos, a tabela não remunera. E chega no final do mês, o médico realizou tantos partos, ele vai ter a remuneração, todos os profissionais. Você tem o custo de toda aquela infraestrutura que você tem, dos quartos, da alimentação, da medicação. Medicação, todo medicamento dentro do hospital tem componente importado. O dólar hoje está R$ 3,80. Os fornecedores vão repassar o aumento do dólar, não tenha dúvida disso. E como que você vai absorver tudo isso? Então é essa defasagem que existe, que é o número que nós temos na Santa Casa, uma controladoria, que é o departamento que apura custo a custo de tudo que acontece ali dentro. Então por isso que a gente tem essa transparência, é que gera esse déficit de 650 mil reais mês. É um déficit contábil. Não contábil, real. Real. Que é suprido por outras receitas. É isso que tem que entender. A situação da Santa Casa hoje é administrável. Bom. Isso. Portal Bragança, Marcelo. Opa, primeiro 2 perguntas, por favor. Primeiro 2 é só 2 mesmo, rapaz. Tudo bem, Bragança vai pagar 700 mil para vocês. Eu queria saber quanto as outras cidades da região repassam para vocês e